Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar na vida de uma das figuras mais fascinantes e humanas da Bíblia, Simão Pedro. Quem foi esse homem que Jesus chamou para ser pescador de homens? De pescador impetuoso a pilar da igreja primitiva, a jornada de Pedro é uma história incrível de fé, falha e redenção, que inspira a todos nós. Vamos voltar no tempo, para as margens do Mar da Galileia. Lá encontramos Simão, um pescador simples, provavelmente um homem forte, acostumado ao trabalho duro. Ele e seu irmão, André, trabalhavam dia e noite, lançando suas redes, numa vida marcada pela rotina e pela incerteza da pesca. Era um mundo onde a sobrevivência dependia da força dos braços e da generosidade do mar. Mas a vida de Simão estava prestes a mudar para sempre. Um dia, um carpinteiro de Nazaré chamado Jesus se aproxima de seu barco. Após um dia frustrante sem pescar nada, Jesus pede a Simão que lance as redes novamente. Imagine a hesitação de Simão. Ele era o profissional. Sabia que não havia peixes ali, mas algo na presença de Jesus o convenceu. Ele obedece e, para sua surpresa, as redes vêm tão cheias que quase se rompem. Nesse momento, Simão percebe que não está diante de um homem comum. Impressionado e sentindo o peso de suas próprias imperfeições, ele cai aos pés de Jesus e diz: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador." Mas a resposta de Jesus é cheia de graça e propósito. Não tenhas medo. De agora em diante, serás pescador de homens. É nesse instante que Simão, o pescador, começa sua transformação para se tornar Pedro, a rocha. A partir daí, Pedro se torna um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele é parte do círculo íntimo. Junto com Tiago e João, ele testemunha milagres incríveis: a cura de sua própria sogra, a ressurreição da filha de Jairo e a transfiguração de Jesus no monte, onde vê Moisés e Elias ao lado de seu mestre. Pedro é sempre o primeiro a falar, o primeiro a agir. Sua personalidade é impetuosa, cheia de paixão e às vezes um pouco impulsiva. Lembram-se da passagem em que Jesus anda sobre as águas? Quem é o único que tem a ousadia de pedir para ir ao seu encontro? Pedro! Ele dá alguns passos sobre o mar, mas quando o vento forte o assusta, sua fé vacila e ele começa a afundar, gritando: "Senhor, salva-me!" Jesus, imediatamente, o resgata. E essa cena captura perfeitamente a essência de Pedro, uma fé grande, mas uma humanidade ainda maior. O ponto alto de sua confissão de fé acontece em Cesareia de Filipe. Jesus pergunta aos discípulos: "Quem dizeis que eu sou?" Enquanto os outros hesitam, é Pedro quem declara com convicção: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Por causa dessa revelação, Jesus lhe dá o nome de Pedro, que significa rocha, e diz: "Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Uma promessa monumental. Mas a história de Pedro também é marcada por uma falha profunda. Um momento que o assombraria, mas que também se tornaria a base de sua maior lição. Na noite da última ceia, Pedro jura a Jesus que nunca o abandonaria, que morreria por ele se fosse preciso. No entanto, Jesus prediz que, antes que o galo cantasse, Pedro o negaria 3 vezes. E tragicamente, a profecia se cumpre. No pátio do sumo sacerdote, enquanto Jesus é interrogado, Pedro, com medo de ser associado a ele, nega conhecê-lo. 1 vez, 2 vezes, e na 3ª vez, o galo canta. O olhar de Jesus encontra o de Pedro, e o discípulo, quebrado pelo peso de sua traição, sai e chora amargamente. É um dos momentos mais comoventes de toda a Escritura. Um lembrete de que mesmo a fé mais forte pode vacilar sob pressão. Mas a história não termina na negação. É na redenção que vemos a verdadeira profundidade do amor de Deus. Após a ressurreição,
Jesus aparece aos discípulos novamente na praia da Galileia, e ele se dirige especificamente a Pedro. 3 vezes, Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Para cada negação dolorosa, Jesus oferece uma oportunidade de reafirmar o amor. E a cada resposta afirmativa de Pedro, Jesus lhe dá uma comissão: apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas. Jesus não apenas perdoa Pedro, ele o restaura completamente, reafirmando seu chamado e sua liderança. Essa conversa na praia não apaga o passado, mas o redime, transformando a dor da falha em um alicerce de humildade e compaixão para seu futuro ministério. Depois da ascensão de Jesus, vemos um Pedro completamente transformado. No dia de Pentecostes, ele se levanta, cheio do Espírito Santo, e prega com uma ousadia que nunca tivera antes. O mesmo homem que negou Jesus por medo de uma criada, agora proclama o Evangelho corajosamente diante de milhares de pessoas em Jerusalém, resultando na conversão de cerca de 3.000 almas. Pedro se torna uma figura central na igreja primitiva, realizando milagres em nome de Jesus, pregando e liderando a comunidade dos primeiros cristãos. Ele foi o primeiro a levar o evangelho aos gentios, na casa de Cornélio, um centurião romano, abrindo as portas da fé para todos os povos, não apenas para os judeus. Essa foi uma virada crucial na história do cristianismo. Sua vida, no entanto, não foi fácil. Ele foi preso, açoitado e perseguido por sua fé. A tradição cristã nos conta que Pedro acabou seus dias em Roma, onde foi martirizado durante a perseguição do imperador Nero. Disse que, sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que seu senhor, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. A jornada de Pedro é um espelho para todos nós. Ele era imperfeito, impulsivo e cometeu erros graves. Mas ele também era apaixonado, corajoso e tinha um amor profundo por Jesus. Sua vida nos mostra que Deus não escolhe os perfeitos, mas capacita aqueles que Ele chama. A história de Pedro é a prova de que a falha não é o fim, mas pode ser o começo de uma fé mais profunda e de um serviço mais autêntico. Ele é a rocha, não por sua própria força, mas pela força daquele que o chamou e o perdoou. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a incrível vida de Simão Pedro. A história dele nos ensina sobre coragem, arrependimento e, acima de tudo, sobre a infinita graça de Deus. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando outras figuras e histórias fascinantes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.